Respostas a algumas perguntas por Abdu'l-Bahá. Provas racionais e argumentos tradicionais das Escrituras Sagradas. Hoje à mesa, falemos um pouco a respeito de provas. Se tivesseis vindo a este lugar abençoado nos dias da manifestação da mais resplandente luz, se tivesseis atingido a corte de sua presença e contemplado seu luminoso semblante, teríeis reconhecido que sua elocução e sua beleza não precisam de prova alguma. Mesmo aqueles imersos no mais profundo ódio e rejeição, ao se encontrarem com Bahá'u'lláh, testemunharam sua grandeza, dizendo: "Este é de fato um homem ilustre, mas quão lamentável ele ter tal pretensão. Qualquer outra coisa que ele pudesse dizer seria aceitável." Agora, como aquele lumiar se pôs, todos necessitam de provas e incumbe-nos, pois, apresentar provas lógicas. Citaremos outra, e esta prova inegável será suficiente para todos aqueles que são justos. É que esse ilustre ser ergueu sua causa de dentro da suprema prisão, de onde foi difundida sua luz, sua fama conquistou o mundo e a proclamação de sua glória atingiu o Oriente e o Ocidente. Até os nossos tempos jamais ocorreu tal coisa, se a questão for examinada com imparcialidade. Há certas almas, porém, que não julgarão de forma imparcial, ainda que lhes sejam apresentadas todas as provas do mundo. Governos e povos, com todo o seu poder, não lograrão resistir a ele, enquanto ele inteiramente, só, injustiçado e encarcerado, conseguiu tudo o que se propôs. Não mencionarei os milagres de Bahá'u'lláh, pois o ouvinte poderia dizer que estas são meras tradições, que podem ou não ser verdadeiras. Assim acontece também no caso do Evangelho, em que os relatos dos milagres de Cristo chegam até nós vindo dos apóstolos e não de outros observadores, e são negados pelos judeus. Fosse eu, apesar disso, mencionar os feitos sobrenaturais de Bahá'u'lláh, poderia dizer que são numerosos e inequivocadamente admitidos no Oriente, até mesmo por alguns daqueles que não eram seus crentes. Mas estas narrativas não constituem provas e evidências decisivas para todos, visto que o ouvinte pode dizer não serem efetivamente reais, enquanto os seguidores de outras denominações também relatam milagres de seus líderes. Os hindus, por exemplo, relatam milagres de Brahma. Como podemos saber serem estes falsos e aqueles verdadeiros? Se aqueles são contos, os outros também o são. Se aqueles são geralmente aceitos, os outros também são geralmente aceitos. Por conseguinte, tais narrativas não são provas satisfatórias. Sim, milagres podem ser provas para a testemunha ocular, mas ainda assim pode não haver certeza se o que foi visto era um verdadeiro milagre ou apenas magia. De fato, feitos extraordinários foram atribuídos a certos mágicos. Em resumo, queremos dizer que muitas coisas maravilhosas foram feitas por Bahá'u'lláh, mas nós não as relatamos, porque além de não constituírem provas e evidências para toda a humanidade, elas nem mesmo são uma prova decisiva para aqueles que as testemunharam e que podem designá-la como mágica. Além disso, a maioria dos milagres atribuídos aos profetas possui um sentido interior. Encontra-se escrito no Evangelho, por exemplo, que na ocasião do martírio de Cristo, trevas desceram, a terra tremeu,
o véu do templo se rasgou em duas partes e os mortos saíram das sepulturas. Se tais coisas tivessem acontecido, teriam sido estupendas. Tal evento certamente constaria nos registros da época e teria tomado de assombro os corações dos homens. No mínimo, os soldados teriam tirado Cristo da cruz ou então fugido. Mas como esses eventos não foram registrados em nenhuma história, é evidente que não devem ser tomados em seu sentido literal, mas sim em seu sentido interior. Não é nosso propósito negar, mas apenas dizer que estes relatos não constituem uma prova decisiva e que têm um sentido interior, nada mais. Hoje à mesa, então, iremos nos referir à explicação dos argumentos tradicionais extraídos dos livros sagrados, pois tudo sobre o que falamos até agora foram argumentos racionais. Uma vez que esta é a condição da busca pela verdade e da procura do conhecimento do real, aquela condição em que o agoniado sedento deseja a água da vida e o peixe que se debate chega ao mar, em que a alma aflita se dirige ao verdadeiro médico e compartilha da cura divina, em que a caravana perdida encontra o caminho da verdade e o navio errante chega à costa da salvação. Aquele que busca deve, portanto, possuir certas qualidades. Em primeiro lugar, deve ser justo e desprendido de tudo menos de Deus. Seu coração deve volver-se inteiramente para o horizonte supremo e deve estar livre dos desejos vãos e egoístas, pois esses são obstáculos no caminho. Além disso, deve ele ser capaz de suportar toda a tribulação, incorporar a máxima pureza e santidade e renunciar ao amor ou ódio a todas as pessoas do mundo, para que seu amor por uma coisa não o faça deixar de investigar outra, porque o seu ódio por algo não o impeça de discernir sua verdade. É esta a condição de busca, e o buscador deve estar dotado dessas qualidades e atributos, isto é, até que ele atinja esta condição, não lhe será possível alcançar o conhecimento do sol da realidade. Voltemos ao nosso assunto. Todos os povos do mundo estão esperando dois manifestantes que devem ser contemporâneos. Isto é o que lhes foi prometido. Na Torá, os judeus têm a promessa do Senhor das hostes e do Messias. No Evangelho, é profetizada a volta de Cristo e de Elias. Na religião de Muhammad, há a promessa do Mehdi e do Messias. O mesmo acontece com os zoroastrianos e outros, mas insistir neste assunto prolongaria nosso discurso. O que queremos dizer é que a todos foi prometido o advento de dois manifestantes consecutivos. Foi profetizado que, através destas manifestações gêmeas, a Terra se tornará outra. Toda a existência será renovada. O mundo contingente será vestido com o manto de uma nova vida. Justiça e caridade abarcarão o globo. Desaparecerão a inimizade e o ódio. Qualquer que seja a causa de divisão entre os povos, raças e nações será obliterada. E aquilo que assegura unidade, harmonia e concórdia será promovido. Os negligentes levantar-se-ão de sua letargia. O cego verá, o surdo ouvirá, o mudo irá falar. O enfermo será curado, o morto vivificado, e a guerra dará lugar à paz. A inimizade será transmutada em amor. Este mundo espelhará o reino celestial, e a terra abaixo tornar-se-á o trono do reino acima. Todas as nações tornar-se-ão uma só. Todas as religiões tornar-se-ão uma religião. Toda a humanidade tornar-se-á uma só família, de um só parentesco. Todas as regiões da terra serão como uma só.
Preconceitos raciais, nacionais, pessoais, linguísticos e políticos serão eliminados e extintos. Todos atingirão a vida eterna, abrigados à sombra do Senhor das Hostes. Agora se deve provar o advento destes dois manifestantes gêmeos com base nas Sagradas Escrituras e pela inferência dos dizeres dos profetas. Nossa intenção agora é prover argumentos extraídos das Escrituras Sagradas, visto que, alguns dias atrás, à mesa, foram apresentados argumentos racionais, estabelecendo a verdade dessas duas manifestações. O livro de Daniel fixa o período entre a reconstrução de Jerusalém e o martírio de Cristo em 70 semanas. Pois, pelo martírio de Cristo, é consumado o sacrifício e destruído o altar. Essa profecia se refere ao advento de Cristo. Estas 70 semanas começam com a restauração e reconstrução de Jerusalém, a respeito da qual foram emitidos 4 éditos por 3 reis. O primeiro foi emitido por Ciro no ano de 536 a.C., e este está registrado no primeiro capítulo do livro de Esdras. O segundo édito refere à reconstrução de Jerusalém. Foi emitido por Dário da Pérsia. O segundo édito refere à reconstrução de Jerusalém. Foi emitido por Dario da Pérsia em 519 a.C. e está registrado no 6º capítulo de Esdras. O terceiro foi emitido por Artaxerxes no 7º ano de seu reinado, isto é, em 457 a.C., e este está registrado no 7º capítulo de Esdras. O quarto édito foi emitido por Artaxerxes em 444 a.C. e está registrado no 2º capítulo de Neemias. O édito ao qual Daniel se refere é o terceiro édito, emitido no ano de 457 a.C. 70 semanas fazem 490 dias. Cada dia, segundo o texto da Bíblia, é um ano, pois na Torá está dito: cada dia representando um ano. 490 dias, pois, são 490 anos. O terceiro édito de Artaxerxes foi emitido 457 anos antes do nascimento de Cristo. E Cristo, quando foi martirizado e ascendeu, tinha 33 anos de idade. Quando se acrescenta 33 a 457, o resultado é 490, que é o tempo anunciado por Daniel para o advento de Cristo. Mas em Daniel 9,15, isto é expresso de outra maneira, isto é, como 7 semanas e 72 semanas, o que aparentemente difere da primeira declaração. Por causa dessa diferença, muitos se tornaram perplexos ao tentarem reconciliar as duas afirmações. Como pode ser feita referência a 70 semanas no lugar e 62 semanas e 7 semanas em outro? As duas exposições não concordam. Na realidade, Daniel se refere a duas datas diferentes. Uma começa com o édito de Artaxerxes a Esdras para a reconstrução de Jerusalém e corresponde às 70 semanas que terminaram com a ascensão de Cristo, quando, por seu martírio, cessaram o sacrifício e a oblação. A segunda começa após o término da reconstrução de Jerusalém, durante 62 semanas até a ascensão de Cristo. A reconstrução de Jerusalém levou 7 semanas, que equivalem a 49 anos. Quando se adicionam essas 7 semanas às 62 semanas, tem-se 69 semanas, e na última ocorreu a ascensão de Cristo. Essas 70 semanas
são assim contempladas e não há contradição. Agora que o advento de Cristo foi provado através das profecias de Daniel, estabeleceremos o advento de Bahá'u'lláh e do Báb. Até agora, apresentamos somente argumentos lógicos. Voltaremos agora aos argumentos tradicionais. Em Daniel 8:13 está dito: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual são entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e santuário será purificado. Até se dizer, esta visão se refere ao tempo do fim. Quer isso dizer, quanto tempo haverá de durar este infortúnio, essa ruína, essa humilhação e degradação? Ou quando será a alvorada da revelação? Então se respondeu: 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em resumo, esta passagem significa que ele fixa um período de 2.300 anos, pois, de acordo com o texto da Torá, cada dia é um ano. Assim, desde a data em que foi emitido o Edito de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém até o dia do nascimento de Cristo, há 456 anos. E do nascimento de Cristo até o dia da manifestação do Báb, há 1844 anos. Quando se acrescentam 456 a este número, temos 2.300 anos. Isso quer dizer, o cumprimento da visão de Daniel ocorreu no ano de 1844 depois de Cristo, o qual é o ano do advento do Báb. Examinai o texto do livro de Daniel e observai quão claramente ele determina o ano de seu advento. De fato, não poderia haver profecia mais clara do que esta para uma manifestação. Em Mateus 24:3, Cristo diz claramente que Daniel, com essa profecia, referia-se à data do advento, e este é o versículo. No Monte das Oliveiras, achava-se Cristo sentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Uma das explicações que ele lhes deu em resposta foi esta: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Assim, ele lhes alude o 8º capítulo do livro de Daniel, concluindo que quem o ler deverá entender quando será aquele tempo. Considerai com que clareza o advento do Báb foi especificado na Torá e no Evangelho. Vamos agora demonstrar a data da manifestação de Bahá'u'lláh segundo a Torá. Esta data é calculada em anos lunares, desde a missão e a emigração de Muhammad, pois na religião de Muhammad é usado o ano lunar e todas as leis concernentes às práticas religiosas foram expressas em termos deste calendário. Em Daniel 12:6 está escrito: Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E, quando ele houver logrado dispersar o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Como já expliquei, o que significa dia não é necessário explicá-lo mais.
mas diremos em poucas palavras que cada dia do Pai equivale a um ano, e cada ano consiste de 12 meses. Assim, 3 anos e meio fazem 42 meses, nos quais há 1260, e cada dia na Bíblia equivale a um ano. E é no próprio ano de 1260, a partir da imigração de Muhammad, de acordo com o calendário muçulmano, que o Babli, o arauto de Bahá'u'lláh, revelou sua missão. Depois, nos versículos 11 e 12, lê-se: depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. O começo deste cálculo lunar é desde o dia da proclamação de ser Muhammad profeta, na região de Hijaz. Isso ocorreu 3 anos após a revelação de sua missão, porque de início foi guardado em segredo o fato de ser Muhammad profeta, não sabendo ninguém, exceto Khadija e Ibn Naufal, até o anúncio público 3 anos depois. E foi no ano de 1290, desde a proclamação da missão de Muhammad, que Bahá'u'lláh anunciou sua revelação.